Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Então, professor Fábio Matias aqui com vocês, e hoje a gente vai falar mais uma vez aí sobre nazismo e Attack on Titan, beleza? Então, fica comigo até o final que essa aula tá riquíssima de detalhes, tá? E você não pode perder nada dessa aula, tá? Se você está pensando em ser um aluno nota 10, então fica até o final e você vai entender direitinho o que aconteceu no nazismo, beleza? E tudo isso da maneira mais simples possível, analisando através dos animes. E o anime de hoje é Attack on Titan. Então, após a vinheta, a gente começa a nossa aula e vem comigo. Então é isso, pessoal. Se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve, tá? Ativa o sininho para não perder nenhum detalhe, para não perder nenhuma aula, tá bom? E já deixa aquele like também. Isso ajuda o canal a continuar crescendo, tá? E assim as aulas vão permanecendo e melhorando cada vez mais, tá bom? Vamos lá, nossa aula de hoje, beleza? Vamos analisar aí qual foi o plano deles. Será que foi eugenia? Vamos ver, né? Então a gente tem aí uma imagem bem sugestiva, né? Claro que as duas versões vão ter planos para a sociedade. A gente viu o com Hitler, que ele tinha o plano de fortalecer a Alemanha, fazer com que ela prosperasse. Já o Eren, ele vai ter o plano de manter a sua sociedade, né, a sua terra natal, e praticamente eliminar todas as outras sociedades que eram contra a sua, beleza? Mas a gente vai explicar com mais detalhes, tá bom? Então, a gente vai aí para o nosso slide, né? Primeiro a gente tem que entender quais são as teorias que estavam circulando naquela época, após a Primeira Guerra Mundial. E a gente vai ter uma teoria interessante e que o Hitler vai abraçar ela para poder justificar muitos dos seus atos, tá? Que é a teoria da punhalada nas costas. Então, o Hitler ele vai dizer que a culpa da Alemanha ter perdido a Primeira Guerra Mundial foi por uma traição dos socialistas e dos judeus, tá? Por isso a gente pode já imaginar a sua obsessão no judeu. Bom, então o que que diz aí essa teoria da punhalada nas costas? Bom, primeiro a gente vê aí o Eren preso, não é? Então, o Hitler também vai ser preso, tá? E parece, né? Pelo menos é o que a gente deduz, que quando essas pessoas são presas, a mente começa a trabalhar ali e eles vão começando a maquinar estratégias para facilitar o avanço das suas teorias, né? O caso do Eren a gente vai já explicar com mais detalhes. O Hitler a gente vai ter essa teoria da apunhalada nas costas, né? E ela diz assim: foi uma das teorias da conspiração que o Hitler aderiu, que foi muito forte na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Essa teoria afirmava que a derrota da Alemanha havia sido parte de uma conspiração de socialistas e judeus para sabotar a Alemanha na guerra. Essa teoria conspiratória foi explorada por movimentos da extrema-direita, entre eles o Partido Nazista. Pois bem, o Hitler ele vai pegar essa teoria e vai formular alguns princípios para o Partido Nazista. E aí a gente vai já detalhar esses princípios aqui para vocês, tá bom? Pois bem,
o nacionalsocialismo. É até irônico falar isso, mas o Hitler, ele tinha esse pensamento da Alemanha ser uma Alemanha nacional socialista. Mas como assim? Como é que ele acaba de afirmar que o socialismo foi que favoreceu a derrota da Alemanha e agora ele está querendo implantar uma sociedade socialista? Bom, ele explica, tá, pessoal? Foi feita uma entrevista com Hitler e ele fala: o socialismo é a ciência de lidar com o bem-estar geral. O comunismo não é socialismo. O marxismo não é socialismo. Os marxistas roubaram o termo e o confundiram, né? Confundiram ali o seu significado. Vou tirar o socialismo dos socialistas. O socialismo é uma antiga instituição ariana e alemã. Então, para o Hitler, Karl Marx, quando desenvolve essa teoria do socialismo científico, ele nada mais está fazendo do que pegando um socialismo que já existia na Alemanha e transformando esse socialismo para que favoreça a classe subalterna, tá? A classe menos favorecida, os camponeses, dos operários. Bom, então, por isso que o Hitler fala que o socialismo não é comunismo, porque seria uma etapa a mais do processo ali que o Karl Marx desenvolveu, tá? Pois bem, então ele falando isso, né, fica claro que ele não é a favor do socialismo que a União Soviética adaptou, que a China vai adaptar. Então ele não é a favor disso. Ele é a favor de um socialismo onde a raça pura tem o direito de ter as igualdades ali, tá? Desfavorecendo as outras classes, desfavorecendo os judeus, que é o povo que deixaria o ariano ali, né, entre aspas, é, fraco, fragilizado, tá? Então vejam aí, né, que ele, na sua forma bem eloquente, uma oratória muito precisa, ele vai contornando ali as explicações, tá? E isso o povo alemão vai se agraciando do discurso que ele está fazendo, beleza? Bom, mas agora quais são os princípios do nazismo, tá? A gente vai ter três aí, três princípios básicos, beleza? A gente vai ter a superioridade da raça ariana. Então, nesse período não, né? No século XIX vai ser desenvolvida uma teoria através da teoria da evolução, lá do Charles Darwin, que a raça que se sobrepõe são as raças que mantêm o país desenvolvido. Então, todos os países desenvolvidos são, é, são desenvolvidos, são feitos os trabalhos com a raça dominante, que é a raça superior. O nome dessa teoria é teoria darwinismo social, tá? E aí vai dizer que o mundo é dividido em raças e que tem raça superior e raça inferior. A superior domina, a inferior tem que cumprir com os deveres. Bom, então o Hitler vai fazer uso dessa teoria e vai dizer que a raça ariana, que o povo alemão, ele é superior a todas as outras raças, tá? Assim como o Eren também vai ter um pensamento parecido. Bom, o Eren ele vai dizer que o povo de Parades
é superior a todos os outros povos, tá? E que Parades tem que prevalecer, beleza? Espaço vital. Espaço vital, o Hitler vai tentar justificar a tomada de territórios. Então, ele vai dizer que a Alemanha precisa de espaço, precisa de território para poder prosperar, para poder gerar emprego, para poder gerar riquezas. E aí, o Hitler vai tentar tomar todo o território que ele já tinha expandido durante a Primeira Guerra Mundial. Ele teve que devolver através do Tratado de Versalhes. E diga-se de passagem, ele só vai conseguir subir no Partido Nazista porque ele vai justamente, vamos dizer que ele denuncia ali o Tratado de Versalhes, né? Como se o Tratado de Versalhes fosse algo opressor, bom, e beneficiava somente as nações vitoriosas, tá? O antissemitismo e talvez o mais conhecido aqui dos princípios nazistas, tá? O antissemitismo é justamente a exclusão, a eliminação da raça inferior, que nesse caso vai ser judeu, homossexuais, negros, ciganos, tá? Tudo que for contrário às ideias de raça pura, o Hitler vai condenar, tá? E aí a gente vai ter uma série de medidas, beleza? Que ele vai adotar para poder garantir a superioridade da raça, bom? Bom, pegando o antissemitismo nazista, quais são as medidas que o Hitler vai adotar? Em 1933, ele vai proibir o namoro e o casamento entre judeu e ariano. Então, ele já quer separar a questão sanguínea, tá? Então, o ariano ele não pode ter relações com um judeu ou uma judia, tá? Namoro, casamento, não pode ter nada disso. Tá? Então ele já vai começando a separar ali as raças, beleza? E o que ele não quer? Ele não quer o cruzamento sanguíneo dessas raças, porque senão o povo alemão vai continuar fraco, beleza? Bom, os funcionários públicos foram aposentados e proibidos de trabalhar na imprensa, tá? É, proibidos de trabalhar em tribunais. E olha só o interessante: os estudantes tiveram que usar uma identificação especial para entrar nas escolas e universidades. Então, ele já começa a marcar o povo judeu para identificar. Na hora que olhar, opa, aquele bem ali é judeu. Tá? Mas tem uma determinada pessoa que é fácil de identificar pela forma que ela se veste, se ela vai na, eu vou chamar de igreja, tá? Na sinagoga, pronto. Ela vai na sinagoga, então aquela pessoa ali, todo mundo já sabe que ela é judia. Mas vai ter aqueles que já são miscigenados, já são a mistura das raças, né? Então ele precisa fazer alguns exames. E aí vão ser criados vários protocolos, tá? Para atestar que aquele indivíduo ele é ariano puro. Tá? Se ele não for, ele já vai ser excluído, retirado ali de lado. Tá? Pois bem, em 1936, os judeus foram expulsos do exército. Eles não poderiam mais
fazer parte das Forças Armadas da Alemanha. Tá? Então, eles estão sendo cada vez mais renegados, tá? Excluídos da sociedade ariana. Bom, e em 1938, aí ele abrangeu a identificação especial para todos os judeus. Tá? E aí eles vão ter que usar uma braçadeirazinha aqui para poder identificar que aquela pessoa é judia. Beleza? Bom, aí você pergunta, né? Professor, o que é que ele vai fazer com essas pessoas? Porque essas pessoas não vão ficar nas ruas jogadas. Então, ele vai dizer para essas pessoas que, em vez dela trabalhar no antigo emprego delas, elas vão trabalhar para o Estado. E aí vão levar esse povo para um determinado local para que eles trabalhem, tá? Para que eles gerem renda para a Alemanha, beleza? Bom, agora vamos ver as semelhanças com o anime, tá? As semelhanças na superioridade da raça é que o Eren vai dizer que Parades é uma, uma raça superior e que ela tem que prevalecer, e que para ela prevalecer, o restante do mundo não pode intervir em nada de Parades, e que para isso acontecer, o restante do mundo tem que sumir, tem que desaparecer, porque se existir, eles vão atrás de Parades como represália. Tá? Então ele pensa desta forma: ele tem que eliminar o restante do mundo para que Parades possa prevalecer. O antissemitismo. O antissemitismo é justamente essa eugenia. Tá? O que é a eugenia? A eugenia é eu praticar a exclusão de uma determinada raça, a eliminação da raça, tá? E aí quais são as formas que eu posso usar para eliminar a raça? Uma raça e separar assim os laços consanguíneos. Então, a primeira coisa que o Hitler fez foi acabar com o casamento e o namoro entre as raças. Assim, eu não vou ter filhos mestiços, tá? A outra coisa é eliminar a outra raça, para que não caia na tentação, né? Então, se o casamento está proibido, para ele não cair na tentação, eu tenho que eliminar aquela raça ali para que ele cresça e se case com uma ariana ou um ariano e assim ele gere um filho forte, tá? Um filho puro, beleza? Agora, olha só essa imagem do anime, né? Nessa, nessas últimas temporadas agora, a gente foi apresentado a verdadeira história, né? O que estava escondido. Então, o Eren, quando ele toca um titã que era a mãe do Zack, que é o meio-irmão dele, ele tem acesso a todas as memórias do titã original. E aí ele descobre que além das muralhas tem outros países. E ele descobre também que dentro das muralhas tem vários titãs adormecidos. E ele vai usar justamente esse titã, que é o que ele vai chamar, né? Ele vai chamar de Rumbling, tá? E é justamente essa ação de despertar os titãs e fazer com que eles destrua o restante da população, deixando Parades intacta, beleza?
Agora, olha o símbolo no braço do garoto. Ele está sendo identificado como um eldiano, tá? E aí, a nação de Marley, tudo vai girar em torno de Marley e Eldia, tá? Agora, assim, eu não vou falar toda a história, porque senão vai demorar muito, tá? Mas se vocês quiserem, ó, tem um videozinho, né, um resumo de um canal. Eu vou deixar o link aqui e vai ter um card também aqui em cima, tá? No cantinho. E aí você pode acessar e ver o resumo de toda a obra, tá? Muito bom, muito interessante. Gostei muito. Beleza? Então, voltando, a gente tem essa identificação no garotinho, né? Para os marleianos saber que ele é um eldiano, bom? E a gente tem agora aqui um judeu que tem um símbolo também muito parecido com o do eldiano lá, tá? E isso é para quê? Para identificar que ele é um judeu, tá? Então, a partir desse momento, eles têm que sair na rua usando essa identificação. Se ele for pego sem a identificação e descobrirem que ele é um judeu, aí ele vai ser preso, tá? E no caso do Attack on Titan, se um eldiano for pego sem a identificação, ele pode até morrer, que foi o caso da menininha que era a irmã do pai do Eren. Aquele menininho lá é o pai do Eren quando era criança, tá? E aí a irmã dele foi pega sem a abraçadeira e ela foi morta, foi assassinada pelos Marleyanos. Bom, agora pessoal, vamos falar do Holocausto. Então a gente sabe que o Partido Nazista, né, estava participando da Segunda Guerra Mundial e estava levando os judeus para os campos de concentração para poder trabalhar, gerar renda para a Alemanha. A princípio era isso, tá? Mas eu tenho que fazer um rodízio ali dos judeus. E aí o que fazer com esses judeus que já estão aqui? Aí começa o massacre, tá? Então, elimina esse judeu que está aqui para que outros possam vir, tá? Pois bem, após o fim da guerra, em novembro de 1945, o Tribunal de Nuremberg começou o julgamento dos dirigentes nazistas. Um dos graves crimes cometidos foi o de extermínio sistemático de milhões de pessoas. E aí, quando eu falo milhões de pessoas, é porque não era só judeu, tá? Aí, como eu falei, tinha homossexual, tinha cigano, tinha negros. Tudo que fizesse com que a Alemanha ficasse fragilizada. Que a raça fosse fragilizada, tá? Então, a gente vai ter aí o tribunal, né, de Nuremberg julgando essas pessoas, tá? Desde 1942, os nazistas aprisionaram em campos de extermínio judeus e outros grupos, como ciganos, soviéticos. Lembra que ele era contra o socialismo soviético? Religiosos opositores do regime e homossexuais e até deficientes físicos, tá? Ele também eliminou nos campos de concentração. Então, deixa eu sair aqui da frente, né?
E aqui para mostrar para vocês, tá? Pronto. Então, essas atrocidades eram tratadas como boatos e só foram confirmadas após o fim do conflito. Estima-se que mais de 6 milhões de pessoas morreram nesse sistema de extermínio nomeado como Holocausto. E assim, foram morrendo, né, com o passar do tempo, e tinha toda essa reciclagem de pessoas, tá? Eu vou usar esse termo aqui, beleza? É, essa rotatividade, pronto, é melhor, de pessoas. E aí, no final da guerra, eles precisavam apagar todos os vestígios desse, desse campo de concentração. E aí começa o extermínio em massa. Tem cientista das mais variadas formas para eliminar as pessoas que estavam ali. E assim, as pessoas foram colocadas em câmaras de gás, e aí inalava o gás mostarda e morria asfixiada. E os corpos eram jogados em, em valas, né, buracos, e ateado fogo, tá? Então as atrocidades foram brutais, tá? Câmaras com ácido para matar as pessoas. Foram feitos testes científicos nos corpos dos judeus para saber que tipo de o que ele suportava, se uma arma química daria certo na guerra. Então eles usavam as pessoas que estavam no campo de concentração para fazer esses experimentos, tá? Então as atrocidades ali foram brutais, tá? Foram coisas assim terríveis, beleza? Bom, e por incrível que pareça, as pessoas não acreditavam que isso estava acontecendo até o fim da guerra e os aliados chegarem, né? Principalmente no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. E aí eles se depararam com as atrocidades. Corpos jogados, documentos queimados, tá? Então eles se depararam com toda essa atrocidade aí, beleza? Bom, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou da aula, então já ativa o sininho também, já se inscreve no canal, beleza? Assim você ajuda o canal a crescer. Compartilha essa aula com outras pessoas, porque assim você difunde o conhecimento, tá? Conhecimento é a única coisa que a gente não pode guardar para si, tá bom? A gente tem que estar sempre passando ele para frente, beleza? Então, se você gostou, comenta aqui embaixo se você já tinha ouvido falar, né, dessas coisas do nazismo. Você também já tinha percebido essa semelhança com o anime, com Attack on Titan? Então deixa aqui no comentário, tá? Vamos conversando. Você vai botando no comentário, eu vou lhe respondendo. E assim a gente vai trocando informação, tá bom? Então é isso e já né. Até a próxima.